Xitsonga política, política ilerimi la wena. Xitsonga política. Muito obrigado. Muito obrigado pela vossa presença. Muito obrigado pela vossa presença. O encontro foi um encontro normal, cordial. Foi um encontro cordial, normal. O único problema é que, curiosamente, eu não posso vos responder qual é o crime de que sou acusado. Infelizmente, ficamos essas horas todas e não me conseguiram dizer de que crime sou acusado. Mas fizeram, naturalmente, um batalhão, uma saraivada de perguntas que justificou esse tempo todo. Mas, basicamente, são perguntas que têm a ver com as manifestações. Portanto, a promoção das manifestações, a incitação à violência, ao prejuízo à economia e todo tipo de distúrbios que supostamente foram criados com as manifestações. Portanto, eu respondi esse tipo de perguntas sem saber qual é o crime que sou acusado. E foi-me aplicada uma medida, não é? Foi-me aplicada uma medida, digamos assim, sancionatória ou de limitação, que é o termo de identidade de residência. Isso significa que eu não posso me deslocar sem avisar a Procuradoria, não posso ir mais do que 5 dias fora da minha própria casa, portanto, aquelas questões básicas do termo de identidade de residência. Então essa que é a minha questão agora, não é? Eu estou, neste momento, com essas limitações, vou, neste momento, namorar um pouco mais com a Procuradoria, vamos estar um pouco mais próximos nos próximos tempos. Isto é uma atividade política, estas limitações? Não, de forma nenhuma. Vou continuar a fazer a minha atividade política normal, o meu trabalho normal. A única questão é que todos os movimentos, para além de 5 dias, têm que ser informados à Procuradoria. É só isso. Sente-se injustiçado, Venâncio? Até agora, eu não consigo dizer efetivamente se estou injustiçado ou não, porque não sei qual é o crime de que sou acusado. Esse é um dos protestos que nós vamos apresentar. Quer dizer, como é que nós podemos ficar numa audição de quase 10 horas sem saberes qual é o crime que te acusam? A outra questão também, talvez um assunto mais ou menos positivo, deram-nos oportunidade de virmos com o dossiê dos processos que nós já submetemos à Procuradoria desde o ano passado, que não tem resposta, para a Procuradoria, processo por processo, dossiê por dossiê, dar-nos o devido esclarecimento sobre o ponto de situação de cada um deles. Porque essa foi uma das questões que eu levantei. Há processos que estão aqui que não têm praticamente andamento nenhum, mas o caso do Venâncio tem comunicados de imprensa, tem toda esta celeridade incrível, e com este aparato todo que é feito, e eu questionei a parcialidade da própria Procuradoria. E disseram que vão nos dar a oportunidade de nos explicarem, processo por processo, em que estágio é que esses processos se encontram. E a queixa que submeteu contra o Daniel Chapo, o que é que exatamente tem? Sim, eu acho que cumpri o meu dever cívico, não é? Porque toda a gente sabia de que aquele ato que foi cometido, aquelas declarações feitas em Palma, são indisfaçavelmente uma incitação à violência de instituições públicas, como a polícia, não é? E vocês sabem que depois daquelas declarações que foram feitas, seguiram-se uma série de derramamentos de sangue verdadeiro, não é? Portanto, vocês, muito recentemente, já em Macinga, já foram 2 jovens que foram metralhados, assim, à semelhança do Elvino Dias. Eu próprio, vocês sabem muito bem de que sofri um atentado no dia 5 de março, e tantos outros casos que foram registrados, que, curiosamente, nós fizemos uma coisa, para não ficarmos na especulação, nós fizemos um relatório desses casos e apresentamos uma denúncia à Procuradoria e ao Ministério do Interior com um relatório detalhado das vítimas da minha organização política, do meu projeto político, que sofreram desde outubro até hoje. E já passo a vos dizer, com a atualização dos 2 casos de Macinga, neste momento do meu projeto político, foram 411 vítimas de violência policial grave,
dos quais 42 mortos. Portanto, 42 assassinados dos quadros do meu projeto político. Portanto, esse relatório já deu entrada à Procuradoria, deu entrada no Ministério do Interior, é um deles que também havemos que vir para que nos esclareçam qual é o ponto de situação, o que a Procuradoria está a fazer, que diligências é que já tomou e para onde é que isso vai caminhar. Não é? Na sua opinião, quem deve ser responsabilizado por esses saques, vandalizações de que é acusado agora? Não, olha, os saques, vandalizações, nós deixamos isso muito bem claro. Eu até agradeci o Procurador hoje quando ele falou disso, disse, olha, é a pergunta que eu manifesto a minha gratidão profunda, porque tinha que esclarecer o caso. Os saques e vandalizações que aconteceram, toda a gente sabe que eles foram motivados por um fato precedente. Qual foi o fato precedente? A Polícia da República de Moçambique, tanto agentes qualificados e bem treinados, fizeram vandalização de armazéns, de lojas e de empreendimentos. E depois convocaram a população faminta para fazer o saque. Disso, como jornalista, melhor do que eu, certamente que já viu os vídeos que se tornaram virais de carros blindados arrombando armazéns e depois dizer à população para entrar e saquear. A população faminta significa que pura e simplesmente foi uma espécie de uma armadilha montada pela própria polícia para, no fim, o resultado ser qual? Os manifestantes são vândalos, são bandidos, são desordeiros. Portanto, está mais do que claro que as questões dos saques e vandalizações que ocorreram, a responsabilidade fundamental foi da polícia. Não só a polícia vandalizou e convocou as pessoas para entrar e fazer o saque, temos imagens de saques que a própria polícia fez para proveito próprio. Polícias a carregarem geleiras, a levarem arroz, a arrebentarem barracas, a tirarem bens, portanto, temos tudo isso. Daí que nós também queremos, pedimos à própria Procuradoria para também abrir-se processos e convocar-se essas pessoas. O comandante-geral da polícia anterior, Bernardino Rafael, devia ser uma pessoa que neste momento já devia estar a passar por um interrogatório, se calhar 2 vezes superior que o meu. Portanto, essa é que é a grande questão que eu queria colocar. E há relatos de que Venâncio Milhães irá criar o seu próprio partido. É para quando? Os requisitos que basicamente que é a recolha das assinaturas, os outros é que levaram um tempinho, mas já estão todos eles criados. Denise, quando é que a gente submete isso? Porque já temos toda a documentação pronta, agora é uma questão só de formalizar. Para a semana já? Sim, já para a semana submetemos isso. Sr. Engenheiro, falou de 8 processos ontem, nenhum destes foi abordado aqui hoje? Abordamos esses processos. Desses processos... dos processos de sou acusado. Essa que é a grande questão que eu estava a colocar desde o início. Ainda não sei, não me foi dito de que acusação, qual é a base da acusação que me levou a ser convocado. Portanto, o procurador não disse em nenhum momento, Venâncio, você é acusado, nos termos do processo X, de incitação à violência, de distúrbios, de qualquer outra coisa. Portanto, não há a tipologia do crime, eu ainda não conheço. Só pergunto. Como? Sim, Paulo Armando. Paulo Armando. Não. Estava a dirigir o próprio procurador ou esteve um outro? Não, houve um outro procurador. Obrigado, está bem? Obrigado pela vossa simpatia e obrigado pela vossa paciência também, ok? Está bem? Ok, muito obrigado. Ok. Como pode ver, ele prestou as declarações. Xitsonga política, política ibe rimi la wena. Xitsonga política.